Olá, eu sou a professora Rose e com toda essa situação que vem acontecendo, a gente precisa se reinventar um novo modo de aprender. Então, esta aula é a aula 1 de literatura e a gente vai falar das dimensões da arte. Eu tentei aqui fazer a melhor forma possível, colocar item por item, são 5 dimensões que temos. Não foi possível, mas eu vou pedir para você acompanhar diretamente da sua apostila, tá? O que é arte, né? Arte é tudo que está ligado a fazeres que nos dão prazer. Ninguém faz arte se não te dá prazer. Essa seria uma boa definição. E a gente vai entender a questão das dimensões que ela ocupa na nossa vida, na história de vida do ser humano. São 5 dimensões artísticas. A primeira é a dimensão pedagógica. Não há meio de nós termos uma única dimensão numa obra, numa música, em qualquer âmbito que ela esteja. Elas vão sempre elas se interseccionam, elas se intercalam, elas se cruzam. A primeira que vamos falar é a pedagógica, dimensão pedagógica. É a arte para ensinar. Temos vários exemplos. Na apostila está citando a parte teatral, por exemplo. Eu vou falar do Esopo, que é um fabulista grego, né, do século 6, se eu não me engano, século 6 antes de Cristo, e ele utilizava a fábula, essa arte, para ensinar, né, para as dimensões cognitivas, né? Ele era escravo e ele ensinava isso para as crianças na Grécia Antiga. Pode ter beleza na arte nessa dimensão pedagógica? Claro, ele pode contar com beleza, ele pode dizer da estética, ele pode relatar na obra, na fábula que ele está contando a respeito da estética. Por isso que eu digo que elas sempre vão se cruzar. A segunda dimensão é a dimensão estética. Todas as vezes que a gente está falando de estética, a gente cai na questão do belo, da plástica, né? E eu não estou falando de padrões atuais, eu estou falando de todos os tipos de padrões. Dentro da história da humanidade já foi moda ser gordinho, já foi moda ser magrinho, já foi moda ter cabelo enroladinho. Essa questão independente da questão estética da atualidade. Quando a gente fala de estética, a gente está falando de plástica, né? E isso é subjetivo, não é uma coisa. Aliás, a arte, né? De forma geral, ela é subjetiva. Terceira dimensão da arte. A gente vai falar dos registros históricos. Como é que a arte faz um registro histórico? Nós temos aí museus pela cidade toda, pelo Brasil todo, que sempre traz um registro. Nós podemos citar, por exemplo, acho que a mais famosa aqui no Brasil é a obra de Pedro Américo. Pedro Américo, ele pinta a independência, a proclamação da independência. E tem uma história legal aí, uma história curiosa, porque 66 anos depois que tinha sido que a independência havia sido sacramentada, foi que ele termina a obra, que ele pinta a obra. É um registro histórico? Sim, é um registro histórico, né? Foi em 1888 que ele pintou o quadro. Tem a questão da plástica, da estética? Sim, quando eu falo em que tipo de tela, que tipo de pintura, que tipo de material artístico usei, o visual, né? Tem a questão pedagógica? Tem, porque por meio de uma obra dessa eu posso aprender, eu posso ensinar, eu posso passar para frente essa aprendizagem, né? Então veja que, como eu disse, elas se intercalam, elas conversam entre si. A quarta dimensão é a ritualística, né?
Como que é essa questão da arte enquanto dimensão ritualística? Eu também vou envolver, por exemplo, vamos citar as nossas igrejas nas cidades históricas, né? Nas cidades históricas, todos os adornos, as naves, as pinturas, Aleijadinho, se eu for falar nas cidades históricas de Minas, é estética, é pedagógica, é um registro histórico. Percebe mais uma vez como as dimensões se intercalam? Eu posso estar falando de um templo hindu, japonês, não importa, tá? Desde que tenha uma questão voltada à religiosidade, a rituais, ela vai ser chamada de ritualística, mas eu posso enxergar dentro de uma dimensão várias outras. Numa prova, num vestibular, o que eu tenho que entender? Que pode ser que seja, eu vou sempre verificar qual é a arte que está sobressaindo, tá? Aquilo que sobressaiu, então é aquela que eu vou pontuar, mas eu tenho que entender que na maioria das vezes elas sempre se intercalam, ok? Pelo menos 3, 4 delas. Política, aí é quando eu digo que nem sempre, né? A política é aquela que é mais direcionada. Na dimensão política, eu tenho um engajamento, eu tenho um viés ideológico, né? Ainda que o autor não tenha percebido. Ele pode estar tão ensimesmado com a época vivenciada que ele coloca na arte dele sem ao menos saber. Aí a gente vai estar no campo da literatura, das artes plásticas, até de um livro de receita, né? Dependendo do que se come na época, eu posso dizer de política, porque eu não sei como quando eu faço acordos com países exteriores, eu acabo recebendo aquela cultura deles também, né? Mas vamos pegar uma coisa mais moderna para essa geração jovem. Por exemplo, eu posso ter ali uma música de protesto, né? Na década de 80 surgiram os rocks nacionais e a maioria dos jovens estavam engajados por conta de mudanças políticas. A gente vivia ainda numa ditadura, ou recentemente tínhamos saído da ditadura no final da década de 80, 1986, né, quando a gente sai da ditadura militar. Os jovens que moravam em Brasília, principalmente, que estavam ali entre 17 e 18 anos, queria saber como é que ficaria, como que seria uma eleição democrática, né? E então a gente teve o nosso primeiro presidente aí eleito pelo Congresso, que foi o Tancredo Neves. E é óbvio que nessa época, como ele era uma esperança grande para um país que vinha trilhando por caminhos tão obscuros, houve a música de protesto. Eu posso chamar essa obra de dimensão política? Claro que posso, né? Mesmo falando de ditaduras fora do Brasil, no Chile, por exemplo, podemos citar várias bandas, vários trechos de música. Fica aí então para você, aluno, esse trabalho de pesquisa. Você pode verificar aí década de 80, finalzinho da ditadura, o que é que acontece com a música, com o rock nacional, entre outros, né? Nós não temos só isso, nós temos a MPB também, Caetano Veloso, Gilberto Gil, na época da ditadura, a gente sabe que muitos outros artistas foram inclusive presos. Enfim, pesquisem. Lição de casa, página 58, eu quero dever de casa, tarefa mínima e complementar, ok? Bons estudos, eu tô correndo por conta do tempo aqui do vídeo, espero que tenha ficado contento. Dúvidas, entre em contato com o colégio ou por e-mail. Por enquanto é meio que uma aula teste essa, espero que a gente tenha mais encontros e que essa situação toda de crise de vírus acabe logo para que possamos voltar às nossas aulas presenciais. Um abraço a todos.